Sinta-se amado agora, experimenta o amor de Deus agora por você. Você que se sente sozinho, você que se sente traído, você que se sente decepcionado, você que se sente desanimado na vida, você que não sente o amor do seu marido mais, o amor da sua esposa mais, você que não sente o amor dos seus filhos mais, você que perdeu pessoas que você ama, deixa Jesus te encher agora. Saiba que o amor de Deus é aquele que pode preencher todo o vazio que há em nós. Sim. Quando você não se sente amado ou amada, Deus, ele tem um amor que preenche todo o nosso coração. Por isso, deixa Deus te amar hoje, deixa Deus te amar. O amor de Deus, ele pode curar as feridas que as pessoas te fizeram. O amor de Deus pode completar o vazio que as pessoas te deixaram. Você perdeu alguém? O amor de Deus pode completar esse vazio. Alguém te traiu? Alguém te decepcionou? O amor de Deus, ele pode completar esse vazio. Então creia. A prova é que ele morreu na cruz por ti. A prova é a Eucaristia que está diante de nós. Ele continua nos amando. Obrigado, Jesus. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Eu tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Alegres, alegres. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Nós estamos na página 181, nós estamos no 19º dia, amanhã nós vamos fechar a metade, viu? Amanhã nós chegamos na metade. Hoje nós vamos falar sobre o cuidado com os pobres. É um tema importante para falar na quaresma, porque quaresma é tempo de, segundo a igreja, é tempo de esmola, é tempo de caridade. Caridade essa que vocês estão fazendo aqui, porque todo dia está tendo uma oferta para a obra de Nossa Senhora de Guadalupe, juntos. Estamos também nessa quaresma ajudando uma comunidade que ajuda mulheres que estariam nas ruas, a Toca de Assis. Mas vamos meditar sobre o cuidado com os pobres.
Mateus capítulo 25, versículo 40, vai dizer: o que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. Então Jesus está dizendo que o que a gente faz, aquele que mais precisa, olha que bonito, é a ele que nós estamos fazendo. Então quando a gente fala cuidado com os pobres, nós vamos falar numa perspectiva que você cuidando do pobre, que você ajudando aquela pessoa que precisa, na verdade o Evangelho diz: o que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. Então Jesus está dizendo: olha, o que você fizer para ele, na verdade você fez para mim. Que bonito isso. Mas às vezes a gente não enxerga. Neste primeiro mistério gozoso, nós vamos contemplar o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. Convido você a abrir sua palavra em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Aliás, eu aproveito também para neste mistério rezar pela minha fundadora, irmã Maria José do Espírito Santo. Para quem não sabe, então, a minha comunidade, ela foi fundada por uma irmã religiosa, irmã Maria José do Espírito Santo, e hoje ela completa aniversário. Quero louvar a Deus pela vida da nossa fundadora, ela que tanto inspirou minha vocação, tanto me ajudou, me formando, me corrigindo quando eu precisava, me trazendo tudo aquilo que eu precisava para crescer na vida religiosa. Quero hoje louvar a Deus pela vida da madre. E por que eu lembrei dela? Porque esse evangelho é justamente o evangelho do nosso carisma. É esta palavra que a madre se inspirou para fazer a nossa comunidade, Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Portanto, parabéns, madre, que muitas vezes acompanha aqui, e eu quero saudar o aniversário dela hoje. E ela diz assim, a palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Veja, a boa nova aos pobres. Jesus veio para os pobres. Em certo sentido, você é pobre. Não, Frei, eu não sou pobre. Eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Eu não sou pobre. Em relação a Deus, você é pobre. Em relação a Deus, você é pobre. Santo Agostinho vai dizer que nós somos os mendigos de Deus. Em relação a Deus, eu sou um mendigo. Hoje nós somos aqui tudo pobre, uns mendigos. Vamos ficar pedindo. Não é isso que um mendigo faz? Ele não pede? O que vocês e eu estamos fazendo aqui durante esse rosário? Ficamos pedindo. Jesus, preciso disso. Jesus, preciso... Isso é coisa de pobre. Só o pobre pede, porque ele não tem. E ele não tem condições. Por que a gente pede? Porque a gente não tem condições por nós mesmos. Santo Agostinho não está errado. Nós somos pobres, nós somos pedintes. Aliás, aquele que pensa ser rico diante de Deus é orgulhoso. Diante de Deus eu tenho que ser pobre. Diante de Deus eu tenho que ser humilde. Pobreza que tem a ver com humildade. Diante de Deus eu não tenho nada. Diante de Deus eu não sou nada. Como a gente aprendeu com São João da Cruz nas pregações, a riqueza do homem comparada com a riqueza de Deus é suma pobreza. A riqueza do homem comparada com a riqueza de Deus é suma pobreza, é miséria. Portanto, eu também sou pobre. Mas eu sou pobre consciente que eu preciso de Deus. E Deus quer que a gente, então, tenha esse coração de pobre. Felizes os pobres em espírito. Não é isso que Jesus vai dizer? Felizes os pobres em espírito. Na verdade, Deus quer que eu tenha um coração de pobre. Em outras palavras, coração humilde, coração dependente, coração que sabe que é necessitado, coração que sabe que sem Deus eu não posso viver. Sou pobre. Preciso de ti, Jesus. A Virgem Maria tinha esse coração pobre e por isso foi capaz de acolher Jesus, a mais humilde serva do Senhor. Segundo mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versículo de 35
a 36. Porque tive fome e me destes de comer. Jesus tem fome ainda. E nós podemos dar de comer a Ele. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Jesus ainda tem sede. Era peregrino e me acolhestes. Nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Eu continuo a palavra. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, de sede te demos de beber? Quando que te vimos peregrino, te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? O rei lhes responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes, olha que bonito, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Gente, toda vez, não existe exceção. Ah, quando você ajudou aquele irmão que na verdade ele não precisava, na verdade ele se utilizou de você, sei lá o quê. Quando você ajuda quem tem fome. Não importa quem seja, não importa a hora que seja, não importa. A palavra de Deus está dizendo: todas as vezes que você fez isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que você o fez. Toda vez. Toda vez que você ajudou alguém, você ajudou Jesus. E no terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo de 13 a 14. Lucas 14, de 13 a 14. Mas quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz porque eles não têm como te retribuir, mas tu receberás na ressurreição dos justos. Ah, mas ele não vai dar valor. Mas a Bíblia está falando isso, ele não vai te retribuir. Quem disse que você agora tem que ajudar quem vai dar valor? Quando você ajuda alguém que é pobre, alguém que não tem como te recompensar, não tem. Serás feliz porque eles não têm com que te retribuir. Você não pode ajudar alguém esperando que ele retribua. Eis o nosso erro. Ah, mas ele não valoriza. Ah, mas ele não... Ei, a Bíblia está dizendo para mim e para você, quem disse que é para ele retribuir? Então não é para ele retribuir com outro favor, não precisa ele retribuir com um obrigado, não precisa ele retribuir valorizando. Você ajuda porque ele precisa. E mesmo se ele não reconhece, mesmo se ele não valoriza, e mesmo que ele não te agradeça, e mesmo que ele não te recompense, a Bíblia está falando que você é feliz quando ele não te recompensa. E por quê? Tu receberás na ressurreição dos justos. E entendamos isso. Ele não me recompensou, mas não é dele que eu tenho que receber recompensa. É de Deus que eu recebo a recompensa. E na ressurreição dos justos, ou seja, quando Jesus voltar. Então tenha paciência para receber a retribuição. E não queira a retribuição dos homens, mas queira a retribuição de Deus. Quando eu faço para receber a retribuição dos homens, é o que o Evangelho fala. Na verdade é uma vaidade nossa. Então, se eu faço para receber retribuição, na verdade é vaidade. Então você vai ajudar as pessoas e não espere nem o agradecimento delas, nem a valorização delas. E se elas te agradecerem, se elas valorizarem, ainda eleve isso para Deus. Louvemos a Deus que se utilizou de mim e de você para ajudar alguém. Que as pessoas vendo as nossas boas obras glorifiquem a Deus, diz a palavra. Mateus capítulo 5. Jesus nasce agora numa manjedoura, num lugar muito pobre e humilde, para nos mostrar que ele se identifica com os pobres. Ele se identifica com os humildes. E não tinha lugar para Jesus em tantas pousadas daquela época. Misericórdia. E no quarto mistério gozoso nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora.
Abra sua Bíblia em João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 8. João capítulo 12, versículo 8. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Aqui Judas Iscariotes está pedindo para Jesus, para aquela mulher deixar de colocar perfume caro nos pés dele e podia doar aquele dinheiro para os pobres. E Jesus fala para Judas: Judas, os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Cristo não diminui aqui a importância da caridade aos pobres, mas ele estabelece prioridades. A devoção espiritual precede, mas não exclui o serviço aos necessitados. O amor aos pobres deve ser constante. Jesus ele sempre ajudou os mais necessitados. Só que também é errado quando a gente coloca a ação caritativa acima de Deus. Acima de Deus. Cristo não está diminuindo a importância da caridade aos pobres, mas ele vai estabelecer uma prioridade. O reino sempre é o mais importante. O reino sempre é o mais importante. Por exemplo, a gente pega, Madre Teresa de Calcutá. Quanto que Madre Teresa de Calcutá ajudava os pobres, mas não deixava de rezar. Tanto é que um dia as irmãs chegaram para Madre Teresa e disseram: Madre, nós não estamos tendo tempo para cuidar de tanto pobre que está chegando, de tanto doente. A gente precisa diminuir o tempo da oração. Não podemos diminuir o tempo da oração para dar mais atenção aos pobres. E Madre Teresa responde: não, se nós não estamos tendo tempo para atender todos os pobres que precisam de nós, então nós estamos precisando aumentar mais horas de oração para que a gente tenha mais tempo. Olha o pensamento de Teresa de Calcutá. Então não é diminuir a oração para que eu tenha mais tempo para os pobres. Pelo contrário, ela pensou diferente. Não, se nós não estamos dando conta, então vamos rezar mais. Então, em vez de diminuir a oração, vamos aumentar a oração. Então ela entendia as prioridades. A prioridade é o Senhor. E Ele vai nos dar força para cuidar dos mais necessitados. Porque sem Ele a gente não vai dar conta. Por que a gente não está dando conta? Porque sem Deus a gente não vai dar conta. Você está entendendo? Quando tem essa prioridade, aí fica do jeito que agrada a Deus. Que Deus nos ajude a colocá-lo em primeiro lugar. E quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, não tem jeito. Ele mesmo vai nos levar aos mais necessitados. Quinto mistério gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Convido você a abrir sua palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 44 a 45. Atos 2, de 44 a 45. Essa aqui é a primeira comunidade cristã. Olha que bonito. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e os seus bens, dividiam-nos por todos, segundo as necessidades de cada um. O que essa palavra mostra? Eles não tinham apego a dinheiro. Eles aprenderam certinho de Jesus. É uma comunidade que dividia. É uma comunidade que tinha tudo em comum. Vendiam os seus bens, davam para os mais necessitados. Em outras palavras, era uma comunidade que não tinha amor a dinheiro. A igreja não pode ter amor ao dinheiro. Um cristão não pode ter amor ao dinheiro. Ele usa o dinheiro. Não é o dinheiro, eu não sirvo ao dinheiro, é o dinheiro que me serve. Você está entendendo? Eu tenho que possuir o dinheiro. Você tem dinheiro, então você possui o dinheiro. Mas o dinheiro não pode possuir você. Então o que essa comunidade cristã mostra? Que o dinheiro não possuía eles. O dinheiro era uma ferramenta para fazer o bem. E aqui não está dizendo que eles passavam fome para ajudar os outros. Não, eles ficavam com o suficiente para eles. E eles distribuíam, eles ajudavam. E eles não tinham apego a dinheiro. Que a gente aprenda. Que a gente aprenda a não ter ganância. Que a gente aprenda a não ter vaidade. Que a gente aprenda. Até falo uma coisa para todo mundo aqui. Quaresma é momento para você ver se você não está comprando coisa que você não precisa. Isso aí é terrível, minha gente.
Ah, mas é meu suor, eu posso fazer o que eu quero. Cuidado com isso. Cuidado. Você compre tudo aquilo que você precisa, não tem problema. Se o que você precisa é muitas vezes até caro, não, mas é o que eu preciso disso, não pode ser outro modelo, não pode ser outra marca, eu preciso disso para o meu trabalho, eu preciso disso para a minha casa, ok. O problema é quando a gente fica comprando coisa, por mais barata que seja, que a gente na verdade não precisa, vai ficar jogado. Aí você vai gastando dinheiro, isso significa o quê? Compulsão para comprar. Você parece que isso vai satisfazer a sua felicidade. Ei, cuidado, 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 cuidado. Quando você for comprar qualquer coisa, pergunte, essa é uma pergunta essencial. Eu de fato preciso disso? Ou eu estou comprando por comprar? Eu não estou roubando, é meu dinheiro, mas cuidado. Eu de fato preciso disso? Se você compra por comprar, pouco a pouco você fica compulsivo, ganancioso. E lembre-se, esse comprar por comprar, esse investimento que você fez só por comprar, você poderia fazer muito melhor. Se isto fosse para de fato, quando você precisar, quando a sua família precisar, ou quando alguém precisar de você. Pense nisso. Comprar não é o problema. Mas comprar o que você não precisa, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa muito errada aí. Comprar o que não preciso, não tem nexo. Não tem nexo. Glória a Deus, 4h48 da manhã, horário de Brasília. Fica de pé na sua casa, dá aquela espreguiçada. Que alegria estarmos juntos. 19º dia. Obrigado, Jesus, obrigado pela sua presença no meio de nós. Meu irmão e minha irmã, quer dizer que é muito bom rezar com você, é muito bom. Dá um sorriso para Jesus, dá um sorriso para Jesus, que Ele está sorrindo para você agora. Ele está feliz que você está aqui. Ah, Ele está tão feliz que você está aqui. Seja bem-vindo você que está aqui pela primeira vez. Estamos na Quaresma, meditando a palavra do Senhor, rezando o rosário, adorando Jesus. Quero convidar você a cantar essa música comigo. A gente vai cantando ela durante o rosário de hoje. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. É só isso a música. Eu me lembrei dela porque a gente está falando hoje de ajudar as pessoas. E quando você ajuda alguém, você é luz na vida dessa pessoa. Jesus mesmo falou, você tem que ser sal da terra e luz do mundo. E quando a pessoa ver a sua luz, ela tem que, na verdade, glorificar a Deus. E essa música diz, eu carrego a minha luz, mas essa luz que eu carrego é a luz de Deus, na verdade. Não é minha luz, é a luz de Deus. Pegue teus braços. Quantas pessoas precisam de você? Quantas pessoas precisam de você? Saiba que Deus quer usar você para ajudar tantas pessoas neste mundo. Com o seu dom, com o seu talento, com seus bens materiais, você que pode ajudar. Deus quer ajudar muitas pessoas. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim,
Jesus, clareia através de mim. Vai, canta. Jesus, clareia através de mim. Jesus, clareia este mundo, clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim. Jesus, clareia através de mim. Vai. Jesus, clareia, Jesus, clareia todas as pessoas à minha volta, através de mim. Jesus, clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim. Jesus, clareia. E neste primeiro mistério luminoso nós vamos contemplar o batismo de Jesus no Rio Jordão. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15, versículo 26. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 26. A Macedônia e a Acaia houveram por bem fazer uma coleta para os irmãos de Jerusalém que se acham em pobreza. Olha que bonito, a igreja, as primeiras comunidades cristãs, elas faziam coletas para enviar para Jerusalém, para as comunidades que estavam em pobreza. A importância da coleta. Então essa questão de coleta dentro da igreja não é algo que começou hoje, aqui, ó, a coleta para ajudar os mais necessitados. Você sabe, por exemplo, que até hoje a igreja do mundo inteiro envia coleta para Jerusalém. Você sabe que Jerusalém já chegou a ter épocas, Jerusalém que hoje está em guerra, né? Jerusalém já teve épocas que teve 70% de cristãos em Jerusalém. E hoje nós temos 1% de cristãos em Jerusalém. E você sabe, por exemplo, a coleta de Sexta-feira Santa, que daqui a pouco todo mundo vai dar, essa coleta vai para Jerusalém, para ajudar lá. Porque lá muitas vezes é difícil. Então que Deus abençoe você que dá a coleta para a sua igreja, para a sua paróquia. Quantas coisas o padre tem que realizar na paróquia, quantas coisas o padre tem que fazer, tem que ajudar. Então Deus abençoe você que dá a coleta para a sua diocese, para a sua paróquia. Ah, mas e se não usam bem aquilo que eu dou? Aí você tem que deixar na consciência de quem está administrando esse dinheiro, mas aí você não tem culpa disso. O importante é seu coração, seu coração. Eu estou dando essa coleta para ajudar a minha igreja. Eu estou dando minha coleta para ajudar a diocese. E tantas obras que você ajuda. A importância da coleta para ajudar os mais necessitados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. em Gálatas capítulo 2, abra sua palavra, meditamos neste mistério, o milagre de Jesus nas bodas de Caná. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Iríamos aos pagãos e eles aos circuncidados recomendaram-nos apenas
Aqui é um concílio que está acontecendo em Jerusalém, né? Ou seja, reunião com os apóstolos. Paulo aqui em reunião com os apóstolos. E ele está dizendo, recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres. O que era precisamente a minha intenção. Ou seja, Paulo indo até os apóstolos, os apóstolos orientam Paulo. Olha, só não se esqueça dos pobres. Evangelize, 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 pregue, 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 mas não se esqueça dos pobres. Pode. E no terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 5. Tiago, capítulo 2, versículo 5. Ouvi, meus caríssimos irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo, para que fossem ricos na fé e herdeiros do reino prometido por Deus aos que o amam? Eu leio até o versículo 6. Mas vós desprezastes o pobre. Nunca, irmão e irmã, pelo amor de Deus, não podemos desprezar quem quer que seja. A gente não pode desprezar quem quer que seja. Ainda mais um pobre. Ainda mais o mais necessitado de nós. Porque quando você despreza alguém que não precisa de você, ele vai se virar. Mas quando você despreza alguém que necessita de você naquele momento, se torna um pouquinho mais grave. Porque aquele que você desprezou, que não precisa de você, ele se vira. Aquele que você despreza, que na verdade só você podia ajudar aquela pessoa naquele momento, se torna grave. Lembra da parábola do bom samaritano? Uma pessoa está precisando de ajuda e todo mundo passa por ela. E ela precisava da ajuda de alguém. Que nós possamos ter um coração sensível e que nós nunca desprezemos ninguém. Ninguém deve ser desprezado por nós, porque sou cristão. Ainda mais os mais necessitados. E no quarto mistério luminoso nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bonito isso. Sendo rico, se fez pobre. Por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Sendo rico, se fez pobre. A fim de vos enriquecer por sua pobreza. Cristo, sendo rico pela sua divindade, tornou-se pobre na humanidade para nos enriquecer. Esta pobreza manifestou-se na encarnação, quando o Verbo se fez carne, assumindo a nossa forma de servo, para elevar a nossa natureza humana. Então, ele é pobre, ele era rico, porque rico na sua divindade. Se fez pobre, ou seja, assumiu a nossa humanidade, a fim de que com a sua pobreza nos enriquecer. Ou seja, se fazendo homem, ele quis nos elevar para a divindade, nos elevar para o céu. E, portanto, a sua pobreza nos enriquecendo. E no quinto mistério luminoso, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. E eu convido você a pegar a sua palavra, abre a sua Bíblia em Atos 4, 32 ao 34. Atos 4, do 32 ao 34. A palavra do Senhor vem dizendo assim: a multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma, ninguém dizia que era sua as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles eram grande a graça, nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuía terra ou casa vendia-nos.
Então, assim, os apóstolos, entre eles, é o sonho nosso hoje, né? De não ter necessitado, de não ter pessoas que passam fome do nosso lado. Então, começando por mim e por você, vamos dividir o que nós temos, porque o meu sonho, eu sempre falo, eu quero viver Atos dos Apóstolos, eu quero viver os primeiros cristãos, que eles tinham tudo em comum, era a fração do pão, era a oração, era tudo em comum, eles não mediam esforços para amar um ao outro. E eles dividiam tudo que tinha, vendia as terras, vendia tudo e colocava lá à disposição para aqueles que precisavam. Esses apóstolos, eles estavam com o coração inflamado, com o coração cheio de amor de Deus. E é isso que o Senhor nos ensina na palavra, que nós também desapegamos das coisas terrenas, das coisas deste mundo, porque nada vale se nós não temos Jesus. As riquezas desse mundo não têm sentido se Jesus não for o centro da nossa vida. E quando nós partilhamos, Jesus, ele entra no negócio. E aí tudo é diferente. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu aproveito essa meditação que a Benícia falou, porque olha que bonito, os apóstolos, eles vendiam suas propriedades, eles ajudavam as pessoas necessitadas da sua época. E alguém pode dizer assim, mas isso não cabe a mim fazer, isso cabe ao governo fazer. E você acha que na época dos apóstolos também não tinha alguém que governava? E onde que está aqui os apóstolos falando, mas o governo não faz nada e não sei o quê? A gente sabe quais são as responsabilidades de todo e qualquer governo. Só que a gente não pode tirar a nossa responsabilidade. Então é muito fácil jogar tudo nas costas de um Estado, nas costas de um governo, seja ele qual for. Às vezes a gente esquece da nossa missão. Veja, porque o que nós estamos vendo na Bíblia, hoje eu estou falando de Bíblia, a gente não está falando de política, a gente não está falando nada disso. A gente está falando que ajudar os mais necessitados é missão nossa. É dever nosso de cristão. Então os apóstolos não estão preocupados aqui, você não vê eles falando, mas eu não sei o que, ninguém ajuda, ninguém faz, e vamos cobrar. Sim, tem essa esfera, mas essa esfera não é o que nós estamos tocando aqui hoje. Até porque muitas vezes nós não temos nem condição de tocar essa esfera. A esfera aqui é a esfera bíblica. A esfera aqui é a esfera do amor. A esfera aqui é a esfera de que vejo Jesus no meu irmão. E a esfera aqui então é o que eu posso fazer pelo meu irmão. Que outros podem, que tal pessoa pode, que o Estado pode. Isso também, mas isso não compete a mim. Que o outro pode fazer não compete a mim, que o Estado... Veja, o que compete a mim é que eu preciso ajudar o irmão que Deus coloca no meu coração para eu ajudar. Então é bonito ver os apóstolos, eles assumindo a responsabilidade para eles. Nós precisamos ajudar os mais necessitados. Sim, talvez esse necessitado estar aí por causa de tantas injustiças, mas cabe a mim ajudá-lo, cabe a mim servi-lo. Então, que bonito ver os apóstolos assumindo aquilo que um dia Jesus pregou, eles agora começam a viver. Este terço doloroso, quem pode? Eu aproveito para dizer o seguinte, na meditação anterior, eu falei da nossa obrigação em ajudar as pessoas. Eu vou pedir para vocês, cuidado com alguns cortes que vocês fazem. Por exemplo, o corte que, se alguém pegar minha palavra passada, né? Aí já vai colocar em corte. Olha aí o Frei Gilson falando do que nós devemos fazer nossa parte e o governo, num mundo tão politizado que a gente está. Cuidado com esses cortes, minha gente. Porque eu aqui estou falando numa perspectiva de oração, numa perspectiva bíblica. E quem está aqui está entendendo tudo. Agora você vai pegar e vai jogar no corte. Porque talvez você quer like, talvez você quer não sei o quê. E aí você joga no corte. E aí vai chegar para o mundo que não está aqui nesse clima de oração.
Você está entendendo o que o Frei está falando. O Frei está lendo Bíblia. O Frei está vendo a vida dos apóstolos. A gente não está aqui fazendo nada que não seja oração. Mas às vezes você quer jogar algum corte. Por exemplo, esse eu estou falando. Você tem que ter o discernimento. Tem cortes que são bonitos. Tem cortes que são legais. Agora tem cortes que você vai fazer o quê? Você só vai... Quer jogar algum corte. Por exemplo, esse eu estou falando. Você tem que ter o discernimento. Tem cortes que são bonitos, tem cortes que são legais. Agora tem cortes que você vai fazer o quê? Você só vai jogar para o mundo. Então cuidado com os cortes. Porque muita gente gosta dessa pauta. Pobres para falar de um outro viés. E eu aqui estou falando com vocês hoje. De pobres no viés do Evangelho. Aliás, aproveito para dizer que desde faz uns anos já, que Jesus tem me orientado que nas quaresmas a gente ajudasse os pobres. Foi tão bonito, eu me lembro que foi na época da pandemia. Todo mundo na rua, ou melhor, todo mundo sofrendo aquele movimento tão terrível. E a primeira caridade que a gente fez junto foi tirar moradores de rua que estavam padecendo com a pandemia. E eu lembro que naquela época a gente tirou 1.000 moradores de rua. E a partir daí a gente não parou mais. A gente já construiu juntos hospitais, a gente já ajudou casas com mulheres deficientes, já ajudamos casas com mulheres grávidas. Hoje agora estamos ajudando a Toca de Assis, que tira mulheres idosas das ruas. Já ajudamos a construir casas para os moradores de rua. Há tantas coisas que a gente já fez junto. E eu quero dizer para vocês que a obra de Nossa Senhora de Guadalupe, ela vai precisar de um tempo para se equipar, né? Ela vai precisar de um tempo para se preparar. A gente não tem nada, a gente só tem um terreno. Então a gente vai precisar construir, vamos precisar construir, mas contem com isso. O Frei não se esqueceu dos pobres. Aliás, nós mesmo aqui, vocês fazendo campanha para os mais necessitados, a gente assumiu uma obra para cuidar. Mas, enquanto a gente não tem a obra construída, vai ser assim, vamos fazendo e a gente vai adotando alguém para ajudar. Mas um dia, quando a gente tiver com a estrutura montada, podem ter certeza que a obra de Guadalupe vai ajudar muitas pessoas carentes. E Deus vai nos mostrar projetos bonitos para a gente poder ajudar aqueles que mais precisam. Eu estou dizendo isso porque você faz parte disso. Então saiba que a obra de Guadalupe que você tanto ajuda, com tanto amor e carinho, saiba que ela sempre vai pensar nos mais necessitados. Sempre, sempre. E que Deus possa nos ajudar. Aliás, eu tenho uma bênção muito grande para contar, mas ainda estamos vendo muitas coisas e ainda não é o tempo de partilhar. Mas em relação a isso, eu tenho certeza que Deus já está abrindo portas, Deus já está agraciando, Deus já está preparando coisas maravilhosas. Como a gente viu de Paulo, ele com os apóstolos falando para Paulo, só pregue, Paulo, pregue, faça tudo que você tem para fazer, mas só não se esqueça dos pobres. E a obra de Guadalupe, ela será assim. Aliás, eu partilho uma coisa com vocês. No dia que eu fui ver o Papa Leão, foi muito especial, porque eu fui falar para ele do rosário e eu levei lá uma foto do rosário para ele, só para simbolizar o rosário, mas eu não mostrei para ele, mas atrás do rosário tinha uma foto da obra de Guadalupe que estava nascendo. Eu não falei nada disso para ele, mas acabei levando essa foto lá. Interessante, o dia que eu visito o Papa é no Dia Mundial dos Pobres. E aquele dia falou muito ao meu coração. É a primeira vez que eu estou partilhando isso. O que Deus falou comigo? A obra de Guadalupe está nascendo. Você está apresentando hoje o rosário para o Papa. O rosário nunca deixou de ajudar os pobres, porque todos os rosários a gente fez campanha para ajudar os mais necessitados. E Deus me falava, a obra de Guadalupe, não se esqueça dos pobres. Porque veja, é a mesma palavra. Paulo foi até os apóstolos e os apóstolos, depois de darem a bênção, orientarem Paulo, só não se esqueça dos pobres, Paulo. E eu senti Deus falando comigo, porque eu fui visitar um apóstolo, o sucessor de Pedro. Eu fui visitar o sucessor de Pedro e Deus naquele dia falava comigo, no Dia Mundial dos Pobres, você visita o sucessor de Pedro, para que a obra de Guadalupe não se esqueça dos pobres. Então eu já quero dizer aqui para vocês, diante de Jesus, não vamos nos esquecer. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos inspire
a fazer projetos que sejam de fato para ajudar os mais necessitados, e não para a glória pessoal, e não para outras finalidades, mas que seja de fato para ajudar aquele que mais precisa. Neste primeiro mistério nós vamos contemplar a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Segundo mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus. E no terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. E no quinto mistério doloroso, nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. São Jerônimo, dai aos pobres, ou antes a Cristo, a quem ajudais na pessoa dos pobres. Ele, sendo rico, fez-se pobre por amor de nós. E neste primeiro mistério glorioso, nós vamos contemplar a ressurreição de Jesus. Santo Tomás de Aquino diz assim: os bens temporais que Deus nos concede são nossos quanto à propriedade. Olha que bonito isso. Os bens materiais que você tem, seu carro, sua casa, é seu quanto à sua propriedade. Mas quanto ao uso, não pertencem só a nós, mas também aos outros que podemos socorrer com o que temos além das nossas necessidades. A gente pode sempre ajudar alguém. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar ninguém. Todo bem material que você tem, lembre-se, foi Deus quem te deu. E quando você tem além do necessário, isso significa que não é só para você, é porque é para outros também. Segundo mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de Jesus e quero meditar agora uma frase de São Francisco de Assis. Hoje não podia faltar Francisco de Assis. Aquele homem que foi tão rico, mas que Deus pediu para ele se tornar pobre. E ele começa a ajudar tantos pobres em Assis, na Itália. E ele diz assim: quando eu estava nos meus pecados, parecia-me deveras insuportável ver os leprosos. Olha que interessante. Francisco de Assis não suportava ver leproso. Na época dele tinha muito. E ele está dizendo assim: quando eu estava nos meus pecados, eu não aguentava ver leproso. E o próprio Senhor me conduziu entre eles e usei de misericórdia para com eles. E aí Jesus aparece, um dos momentos centrais da conversão de Francisco é quando um leproso se aproxima dele. E ali era o próprio Cristo se aproximando, e ele ali tem uma conversão muito profunda. Em outras palavras, enquanto eu não era convertido, eu via o pobre como alguém que tinha que estar longe de mim. Mas depois que eu me converti para Jesus, eu vi que Jesus está presente em cada pobre. Pode. E no terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos no cenáculo. Madre Teresa de Calcutá não poderia faltar hoje. Ela disse assim: Deus ainda ama o mundo e envia-nos a ti e a mim para sermos o seu amor e a sua compaixão pelos pobres. Que bonito. Deus ama o mundo através de nós. Por isso que a gente cantou hoje o dia todo. Através de mim, Jesus, clareia. Através de mim, Jesus, ame. Através de mim. Misericórdia. E no quinto mistério, e no quarto mistério glorioso, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. São João Crisóstomo, vós que desprezais Cristo, quando desprezais os pobres. E no quinto mistério, se você pode, ajoelhe-se para rezar este último mistério glorioso, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu como rainha. São Leão Magno diz assim: quando damos esmolas através da misericórdia, acumulamos tesouros que não podemos perder. É dando que se recebe. Propósito do dia hoje, algo que você... Eu queria pedir duas coisas para você, acho que dá para todo mundo fazer. Primeiro, pedir perdão a Deus por todas as vezes que eu e você usamos os nossos bens materiais, o dinheiro, sem necessidade nenhuma. Sabe, por compulsão. Pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus por todas as vezes que a gente usou os bens deste mundo de uma forma egoísta, de uma forma vaidosa. E talvez o que eu estou falando aqui é assunto para a sua próxima confissão. Lembra que ontem a gente fez uma preparação para a confissão, falamos da importância de todo mundo começar a se confessar antes da Semana Santa. E talvez este já seja um assunto
um pecado que você pode levar ao confessionário, se é que você tem este pecado. Depois, segunda parte do propósito. Hoje é dia. E se não der para fazer hoje, mas faz durante essa semana. De olhar tudo que você tem em guarda-roupa, dentro do seu quarto principalmente, e tudo que você não está usando. Chegou o dia de a gente esvaziar um pouquinho e doar. Então, quantas pessoas, aquilo que você não usa para alguém, isso daí seria muito importante. Então, às vezes é muita roupa que você não usa, é muito sapato que não usa, é muita sandália que não usa, é muita bolsa, é muito isso, é muito aquilo. E você vai acumulando, vai acumulando. É sempre bom na quaresma olhar o nosso quarto. Não estou usando isto? Vou doar para um bazar, vou doar para uma igreja, vou doar para uma associação de caridade. O que Deus colocar no seu coração. Mas agora, o propósito é uma limpeza. De tirar da nossa vida o que a gente não está usando. Às vezes até eletrônicos. Até eletrônicos você não usa. Às vezes, por exemplo, tem um aparelho jogado. Se você doasse para uma comunidade religiosa, elas estão precisando tanto desse iPad que você não usa, que está jogado na sua casa. Aí aquela comunidade religiosa vai usar tão bem aquele iPad, que estão precisando usar aquele iPad. Tá vendo? Tem coisas que às vezes a gente não está dando valor dentro de casa, mas que para o outro, nossa, um iPad para a gente evangelizar, para a gente postar as coisas da nossa comunidade religiosa, sabe? Dá uma verificada aí em tudo que você tem, principalmente no seu quarto, e você vai começar a doar o que Deus colocar no seu coração. Esse é o propósito. Quaresma é tempo de a gente se esvaziar um pouco, de tirar da nossa vida os excessos. Eu só estou pedindo para você tirar os excessos, não o que você precisa, os excessos. Excesso é o que a gente não precisa.